Olá, meu nome é Douglas Camilo de Oliveira, sou engenheiro de computação formado pela UFSC e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Aplicação de técnicas de processamento de linguagem natural na automatização de correção de questões discursivas. Aqui temos autores, eu que já me apresentei, Eliane Posebon e Tatiana Nilson Santos. No nosso roteiro teremos uma introdução, apresentação do problema, objetivo, falar um pouco sobre processamento de linguagem natural, a solução proposta, os testes aplicados e as considerações finais. Introdução: sistemas tutores inteligentes são sistemas que disponibilizam para o aluno conteúdos, avaliações, exercícios. Enquanto o aluno vai consumindo esses conteúdos, realizando os exercícios, ele coleta a informação do aluno para adaptar e assim fazer uma estratégia de ensino para ele. E o MASC é um sistema tutor inteligente na área de aprendizagem. Ele realiza essa função, ela faz essa função, ele faz essa função. Foi um sistema desenvolvido pelo LabTech, laboratório da UFSC. E não podemos deixar de falar, quando falamos de avaliações e de exercícios, sobre questões discursivas, que é um método muito tradicional utilizado pelos professores, porque exige um pouco mais do aluno na hora para resolver uma questão discursiva, mas ao mesmo tempo que exige do aluno, exige também do professor, e esse é um problema. Quando temos uma turma muito grande, são várias questões que o professor tem que realizar, fazer a correção de forma manual. Por exemplo, os números que tivemos no sistema MASC quando foi realizado esse estudo. O número de usuários era 7.026 e as questões discursivas esperando correções era de 2.413. O objetivo dessa apresentação, desse estudo, era identificar se é possível realizar a correção automática de questões discursivas utilizando as medidas de similaridade entre textos, Cosinus Similarity e Word Movers Distance. Para chegar nesse objetivo, para identificar esse objetivo e realmente alcançá-lo, foi feito um estudo em processamento de linguagem natural, medidas de similaridade, foram feitos testes, a implementação dessas soluções, feitos testes para assim conseguir chegar, ver os resultados e conseguir chegar nessa solução. Sobre o processamento de linguagem natural, realmente é o que a imagem mostra. É o computador tentar entender a linguagem humana, a linguagem natural humana. Mas como ele vai fazer isso? Como ele vai pegar essas informações e transformar em algum dado que ele consegue entender? Um dos caminhos, o primeiro passo, é fazer o pré-processamento desses dados, o tratamento desses dados. Aqui são algumas partes desse pré-processamento, mas vamos falar um pouco sobre a normalização, que ele padroniza todos os dados de entrada, retirando caracteres especiais e deixando essas palavras em letras minúsculas. Tokenização, que ela divide essas informações, essas frases, em uma sequência de tokens. Por exemplo, uma frase vai se transformar no vetor, cada palavra vai ser uma posição desse vetor. E a remoção de stop words, que ela remove as palavras consideradas irrelevantes, que não alteram o sentido da frase ou do documento. Mas, por final disso, a gente ainda tem palavras. E a gente precisa de algum modelo para transformar isso em informações que o computador entenda. O Word Embedding é uma solução para isso, porque ele representa uma palavra dentro de um espaço vetorial. Como é criado um Word Embedding? Vários documentos entram numa rede neural e a saída é esse espaço vetorial, onde palavras com sentidos similares estão próximas. As palavras mantêm os seus valores semânticos, ou seja, as palavras deixam de ser apenas palavras e se tornam posições no espaço vetorial, e agora elas são números e o computador consegue extrair informações dessas palavras. Assim podemos aplicar medidas de similaridade como o cosseno similarity, que utiliza o cosseno do ângulo entre vetores para realizar o cálculo de similaridade. Agora temos posição no espaço vetorial, então podemos aplicar cálculo. Quanto mais próximo o cosseno desses documentos, mais similares eles são. Outra medida de similaridade, o Word Movers Distance, utiliza outra estratégia, o custo cumulativo mínimo ponderado necessário para mover todas as palavras de documento para outro. Qual é o caminho mínimo, qual é o menor caminho para eu conseguir transformar esse documento no outro que eu estou comparando? Lembrando que agora essas palavras são posições no espaço vetorial. Quanto menor o caminho, menor o custo, mais similares essas palavras são. E essa é a nossa solução. O fluxo da nossa solução é: o professor cadastra uma pergunta junto com uma resposta que ele espera do aluno e o aluno cadastra sua resposta também. Eles entram no pré-processamento e a medida de similaridade faz esse cálculo com auxílio das word addings. E assim temos a nota. Teste de definição, a gente precisou fazer um teste de definição para saber qual medida de similaridade ia ser feita no sistema. Implementamos a solução utilizando as duas medidas separadamente e assim solicitamos para o professor uma pergunta que ele já tinha aplicado em sala de aula, junto com a resposta que ele esperava e a resposta dos alunos, e junto com a nota que ele já tinha dado. Aplicamos as nossas soluções e vimos quais notas elas dariam para essas respostas.
A questão em si era definir a inteligência artificial e aqui a resposta esperada pelo professor. O resultado foi esse. O primeiro resultado foi esse, comparando o Word Move Distance, Quotient Similarity e a nota do professor. Uma observação é que todas as notas, tanto a maior quanto a menor, elas coincidiram em todas as medidas de similaridade, mas o Word Moves Distance se distanciou muito da nota do professor. Já o Quotient Similarity foi o que mais se aproximou. Um destaque para a questão, para a resposta número 2, que mesmo sem ter o mesmo tamanho, nem chegando perto do mesmo tamanho da resposta do professor, a solução, o sistema, conseguiu identificar que estava fazendo o mesmo sentido, que estava realmente respondendo sobre aquela pergunta e até atribuiu uma nota positiva. Sendo assim, o World Move Resistance não teve um bom desempenho nos testes, o Gaussian Similarity teve, então ele foi escolhido para o teste principal. E o que é o teste principal? É a aplicação dentro do MASC. Botar essa solução no sistema. E aqui nós temos a visão do professor, onde aqui ele já definiu uma pergunta e aqui a resposta esperada. E o nosso sistema já sugere uma nota. Assim a gente consegue pegar a nota do sistema e a nota do professor sempre que ele utilizar o sistema. Aqui, o cenário dessa vez foi uma turma inteira com 5 questões dessa vez, e obtivemos 80 respostas. Dessas respostas, 5 de cada questão serão apresentadas. A primeira, qual a diferença que existe entre aprendizagem supervisionado e não supervisionado? Aqui temos o resultado. Vimos que a nota continua sendo classificada positivamente, mas começa a aumentar um pouco a diferença da nota que não apresentou nos testes de definição. Aqui temos duas notas, a resposta 3 e 5, que se aproximaram muito da do professor, mas a resposta 4 ficou muito longe da do professor, ponto negativo. O que são sinapses era a segunda questão, e aqui nós podemos observar que realmente a diferença entre a nota do professor e do aluno continua aumentando, ponto negativo para a resposta 4, que aumentou muito a nota do aluno. Mas temos um ponto positivo, foi a primeiro teste que a gente teve uma resposta que a nota foi idêntica à do professor. Na questão 3, cite as funções mais comumente utilizadas como funções de saída de neurônios. Aqui temos uma observação, que é a nota só vai ser 100%, só vai dar nota, o sistema só vai dar nota máxima quando for realmente idêntica do professor, porque a questão 1 e a resposta 1 e 2 foram praticamente idênticas e teve uma pequena mudança. Então, o sistema só vai dar nota máxima quando for idêntica do professor. E aqui, ponto negativo também, o sistema deu uma nota muito maior do que a comparada com a do professor na resposta 5. Aqui na questão 4, quais são os elementos básicos de neurônio artificial? De novo, tivemos essa mesma observação. Nota máxima só quando for idêntica, porque novamente as duas eram muito parecidas e estavam corretas, mas só uma tirou a nota máxima que ficou igual à do professor. Na questão 5, onde estão armazenados o conhecimento de uma rede neural, além de todas as observações que a gente já fez, uma que se destacou foi a resposta 5, que foi muito abaixo do que o professor deu. Mas a gente já tinha visto esse fato em outras questões, só que de forma contrária, onde o sistema deu uma nota maior. Isso pode ser porque as palavras utilizadas do aluno podem afetar no cálculo, no espaço vetorial, distanciando ou aproximando das respostas que o professor esperava. Isso pode ser uma das justificativas. No teste principal, os resultados, temos as métricas, que o erro médio foi de 11,3 em uma escala de 0 a 100, o erro relativo foi de 15% e a acurácia foi de 88,7. Não são resultados ruins, mas precisam melhorar para ficar realmente bons. Considerações finais, o objetivo geral foi alcançado, a arquitetura proposta na solução não afetou outras funcionalidades no MASC e os resultados foram animadores, mas também mostram falhas que precisam ser tratadas. Animadores no sentido de que sim, pode ser um caminho para a solução, pode ser esse o caminho para a gente conseguir realmente encontrar uma correção automática para questões discursivas, mas ainda precisa ser muito refinado para conseguir melhores resultados e muito mais testado para ser realmente mais confiável. Enfim, essa foi nossa apresentação, espero que tenham gostado. Muito obrigado.